veio o Império Grego, tá? Que já pega essa parte laranja aqui, ó. Ele foi mais lá pro cantinho, já desceu um pouco mais da região do Egito, tá? Ciro já perdeu espaço para cá, veio Alexandre o Grande, expandiu principalmente com a cultura e com a língua, e o mapa, que é hoje, se você for olhar esse mapa aqui, pega ali praticamente toda a região da Europa, um pouquinho da Ásia, vai pegando ali a Arábia e caminhando um pouquinho para a área ali do lado da Itália. Gente, é espaço pra caramba. É muita coisa. Para 2, 3, às vezes governarem. Então, o mundo passou a ser, cada vez que um povo ia subjugando o outro, ia fazendo isso aqui, né? Babilônia, Pérsia, grego, depois Roma, que abraçou praticamente o que a gente conhece como o Velho Mundo. Por isso que muitas vezes fala, o anticristo vai vir do antigo Império Romano. O antigo Império Romano pega praticamente 70% do mundo. Né? Você pega ali toda a Europa, você pega uma parte da África, uma parte da Ásia. Não é Roma hoje Itália, mas o Império Romano como ele era na época. Quando a Bíblia fala que vai vir por ali um descendente dali, é uma gama de espaço geográfico muito grande. Uma coisa que eu vou falar, não vem do Brasil, não é o Bolsonaro. Tá? No Brasil não está candidato a anticristo. Pelo menos não está, entendeu? A gente não fazia parte dessa época aqui do Império. A gente não tem candidato a anticristo aqui. Então, isso a gente pode falar com um pouco de propriedade. Então deve ser por causa dessa visão de Império Romano ser restringido à Itália a Roma. Muita gente fala que vem do Vaticano, que é daquela área da Itália, porque eles confundem o território antigo com o território atual. O território de Roma aqui, eu falei, pegava praticamente a Europa inteira. Uma picada na Ásia ainda e um pedaço da África. Era muita coisa. Hoje não, hoje você fala de Roma, você pensa o quê? Itália. E mesmo assim, Roma ainda é um pedacinho dentro da Itália, que é o Vaticano ali, Roma só. Não, entendeu? E aí o anticristo vai vir o Papa. Não, porque Papa é um líder religioso, o anticristo é um líder político. Mas, e hoje, quando você volta para cá, deixa eu voltar o meu mapa rapidinho aqui. Cadê ele aqui? Vou voltar para Israel, só para vocês poderem entender o negócio aqui. Quando você pega essa região, né, toda aqui, vai do Egito para cima. Gente, tudo muçulmano, entendeu? Eles tomaram conta dessa parte praticamente todinha aqui, ó, Egito, Jordânia, Arábia Saudita, Síria, Líbano, tudo é muçulmano, tá? A região muçulmana ali predominante. São são 36 nações muçulmanas, se não me engano. Você lembra? Não, de cabeça não lembro. É muita coisa, é muita gente, tá? É que eles sofrem lá. Hoje eles conseguiram fazer uma aliança, né, um acordo de paz com uma parte muito pequena ali de Dubai, daquele povo mais ali dos Emirados Árabes Unidos, que é uma parte do povo muçulmano, mas uma parte bem considerável, tá? O povo ali não tem pouco dinheiro não, é uma parte bem rica, os caras conseguem criar uma cidade no deserto, só tem que ter muito dinheiro para isso, entendeu? Mas já é o início de alguma coisa. Beleza? Deixa eu ver que nós vamos falar mais aqui. Depois vai falar dos mares. Aqui a gente chama atenção para alguns que falam bastante na Bíblia, né? O mar que você mais conhece, Mar Mediterrâneo, Mar Morto. Tá? Ele fala aqui do Mar da Galileia. São os principais mares realmente, tá? Os outros não são mares, são rios. Depois eu vou falar de alguns rios importantes. Jordão, Querite, Cedron, Jaboque. Todos esses aqui, eu vou mostrar para vocês como é que eles funcionam. Tá? O que é o Ad? Como é que é o nome? É que no C, você falou Cedron. Cedron. No rio. O último nome, o Ad. O Ad. Tá escrito no final da frase. Cadê? Deixa eu achar. Banha Jerusalém, lá do leste, é também um Uad. É porque tem uma parte do mar também. Deixa eu mostrar para vocês numa figura que eu coloquei aqui dos rios, para você poder ver. Nossa, eu nunca ouvi essa palavra. Deixa eu achar aqui.
Alguns rios aí vocês já ouviram falar, com certeza. Agora a maioria, né, são leitos, são braços do Rio Jordão, que é o principal rio que corta aí. E o Mar Morto tem esse nome por quê? Por que está morto lá? Quem sabe? Por que o Mar Morto tem esse nome? Ele tem uma grande quantidade de sal, tá, gente? Então não tem vida nele, não. Por isso que ele chama Mar Morto. O índice de salinidade dele é muito grande. Então você não adianta você ir com a sua varinha de pesca no Mar Morto, não tem peixe lá não, tá? Mas você não pesca nada, não. Por isso que ele se chama Mar Morto. Inclusive você quase não consegue afundar, tá? Quando ele fala Wadi, ele tem uma parte do rio e tem uma parte que é seca, depois tem uma parte que continua o leito de novo. É como se o rio ele corresse, sumisse, depois ele renascesse novamente. Aí esse pedaço que fica seco é chamado de Wadi. Tá? Achei a bichinha aqui. Então você tem aqui o Mar Morto, tá? Do Mar Morto você tem os braços dos rios que saem dele. Cedron está aqui, Zerete está aqui, tá bom? E aí você tem do Mar Morto, você sai o Rio Jordão, que é um dos principais. Os braços dos rios Jordão, que a gente chama de afluente, que é todo um braço que sai do rio. E o Mar Mediterrâneo e os braços que saem dele também. Mas no caso, esses rios não são rios de água doce, são rios de água salgada. São rios de água salgada, tá? São rios de água salgada. Só que, deixa eu mostrar aqui um outro, cadê? O Jordão... Por isso que os povos no deserto eles cavam muito poços, né? Porque era difícil eles conseguirem no rio água potável. O Jordão, tá? Que tem um afluente do Mar Morto, ele tem do outro lado aqui também, eu vou mostrar, uma nascente que vem de água doce. Então ele tem uma parte, principalmente nessa parte maior aqui, ó, ela é uma água mais potável. Vou mostrar aqui para vocês, porque ele nasce do Monte Hermon, tá? E ele vai descendo até chegar ao Mar Morto. Então esse pedaço mais próximo do monte, ela é uma água menos salinizada. Quando você vai chegando mais perto do Mar Morto, tá bom? Aí você tem uma água um pouco mais salgada, você tem até o encontro do mar. Aqui a gente tem muito isso também. Você encontra rios aqui no próprio Rio Jucu ali, entendeu? Você tem o encontro do rio com o mar. Mas deixou de ser rio? Não, ele continua sendo água doce, entendeu? Não tem essa mistura toda. Aqui é bem diferente. Só que quanto mais você se afasta do mar, porque todo rio, gente, todo rio, ele vai para onde? Pro céu. Não, ele vai pro mar. Ele procura desabocar no mar, mas ele nasce normalmente numa região montanhosa ou num lençol freático muito fundo. Tá? No caso do Jordão, que é o principal, ele tem a sua nascente no Monte Hermon e ele desemboca no Mar Morto. Tá? Mas é rio, tá? Dá para pegar peixe lá, tem peixe de água doce e tudo mais. Esses são os principais. Você fala muito do Rio Jordão. Vai, meu filho, passa aqui para ver qual é o próximo, acabou? Vamos ver o que nós temos mais aqui. Beleza, pessoal? beleza. Então, vamos ver aqui. Aí, fala muito do clima, tá bom? Dos montes, vamos falar um pouquinho dos montes antes. Quais os montes importantes aqui que a gente pode mencionar? Ele fala aqui de Tabor na Galileia. Aqui há deixa eu ver aqui, Cresce, ainda bem. Que foi aqui que Jesus fez a transfiguração. Não tem nenhum relato bíblico que diz aonde Jesus fez realmente a transfiguração. Tá? Acredita-se ser aqui, mas não tem nenhum relato não. Estou vendo aqui que o autor até colocou, Cresce, que a transfiguração tenha sido nessa localidade, mas não tem nenhum relato bíblico. Tá? Outro monte que eu posso chamar a atenção para vocês é o Monte Carmelo, tá? Muito famoso aí dos profetas Elias, Eliseu. Eles adoravam subir. Por que monte tem tanta importância na Bíblia? Tá? A gente está falando de monte, a gente fica falando desse monte de monte. Por que monte tem tanta importância? Por que hoje o crente gosta de subir um monte? Entendeu? Por que monte tem tanta importância na Bíblia? Começou
principalmente depois que Deus chamou Moisés ao monte para entregar as leis. Ali começou essa cultura de monte. E você tem relatos bíblicos impressionantes de vitórias do povo de Deus no monte. Jerusalém está sobre um monte. Jesus, na hora de se transfigurar, subiu no monte. Foi crucificado no monte. E aí a gente trouxe essa cultura de monte. Tá? O monte é importante. Tentado, o diabo levou ele ao monte. Ao monte. Inclusive tem, mas também a gente não sabe exatamente qual é esse monte. Eu não encontrei nenhuma fonte segura para dizer Jesus foi tentado no monte tal. Como também não tem uma fonte segura que diz qual é o monte que Jesus fez a transfiguração. Talvez até para não trazer idolatria, né? Nossa, Jesus se revestiu de glória nesse monte. Rapidamente eles vão criar lá uma estátua, ou uma igreja, ou uma mesquita. Igreja do Monte da Transfiguração. Então são relatos que às vezes não tem. E essa ideia de monte, né? Ela vem muito porque Deus sempre buscou contato. E aí ele sempre chamou Moisés para o monte. Jerusalém está no monte. Então hoje a gente tem essa cultura de subir ao monte para orar. É uma cultura bíblica saudável. Não quer dizer que Deus só fala no monte, tá, gente? Deus fala com você dentro do teu quarto. Mas é uma cultura que já vem de Israel. Os judeus gostam disso. Eles estão lá numa briga danada para construir o templo no monte, onde foi construído anteriormente. Inclusive eles têm para vocês terem uma ideia, aonde vai ser a construção do templo, eles não gostam nem de caminhar por lá. É um local sagrado. E eles têm medo de passar pelo local aonde foi o Santo dos Santos e morrerem. Então os judeus, por exemplo, eles têm até um receio de caminhar pelo local onde vai ser a construção do terceiro templo. Vai que eu passo onde era o Santo dos Santos e Deus me mata. Então, tudo é uma questão muito cultural que veio para nós e hoje é muito saudável. Eu gosto muito de estar orando, buscando ao Senhor no monte. E aqui nós temos vários montes importantes, né? Dentre eles eu destaco o Monte Carmelo. Entendeu? O profeta Eliseu subia com frequência para orar no Monte Carmelo. Entendeu? Foi no Monte Carmelo, inclusive, onde Elias teve a vitória sobre os profetas de Baal. Temos aqui Moriá, né? O que aconteceu no Monte Moriá? O Monte Moriá foi onde Abraão ia sacrificar Isaac, que é inclusive aonde foi construído o primeiro templo, o segundo e agora está sendo o terceiro, entendeu? É no Monte Moriá, o mesmo monte onde Isaac iria ser sacrificado, né? Foi construído o templo de Salomão. Mas qual? Monte Sião, que fica em Jerusalém. Sião fala muito da própria cidade de Deus. O Monte das Oliveiras, local onde Jesus orou sob grande agonia quando foi traído. Aí o Monte do Calvário, ou Gólgota, onde ele foi morto na cruz. Então são montes, tudo aconteceu no monte. Então tem essa cultura de monte, porque já foi ensinada assim pelo próprio Senhor. Jesus morreu no monte, como o próprio presbítero falou, foi tentado. Satanás levou ele para um alto de monte, e não devia ser um monte pequeno, porque Jesus tinha a visão praticamente das terras até então ali. E aí Satanás fala, eu te dou tudo para você, só você prostrar e me adorar. E aí o Senhor deve ter pensado ali, parafraseando para nós, eu vou pegar, mas não é desse jeito não. Pera aí que o seu está guardado, Satanás, tá? Eu vou tomar isso tudinho aqui, porque não é seu, o meu pai que fez. Vai tirando casquinha enquanto você pode. Vamos parafrasear, vai, entendeu? Mas dobrar o meu joelho de jeito nenhum. Eu vou tomar, mas é lá na cruz. É lá que Deus resgatou novamente, vai devolver para nós todo a terra que ele criou para o homem, não foi para o diabo. Texto 3, que ele vai continuar contando a história da Palestina. Então, a gente já teve até uma resumida, então vou passar para vocês aqui. Foi conquistada pelos israelitas com a liderança de Josué. Começou com Moisés, em todo aquele trajeto, mas Moisés acabou não entrando. Foi Josué que levou o povo até a tomada de Canaã. Foi governado por juízes, lembra? O último, inclusive, foi Samuel. Aí o povo não queria mais juízes, tudo lá em Canaã ainda, tudo lá na Palestina.
deu-se então a monarquia, né? Eles chegaram lá, ó, o povo tudo em volta aqui tem rei, só a gente não tem rei, quero um rei também. Ô Samuel, fala lá pro tal do Deus lá que a gente não quer saber desse negócio de juízo mais não. Eu quero um rei. Aí Deus deu uma monarquia, Saul, Davi, Salomão, aí vem a monarquia, os reinos divididos, que nós também já vimos. Aí todos os reinos que subjugaram depois que eles se dividiram, né? Babilônia, tá faltando a Síria aqui, tá? Porque tem a Síria antes da Babilônia, mas tudo bem. Que a Síria pegou Israel primeiro, acabou com Israel, depois veio a Babilônia. Persas, gregos, teve um período de paz ali na revolta de Macabeus, quando o povo ficou inconformado com o anticristo do Antigo Testamento lá, o tal de Epifânio, e aí, mas não durou muito, veio Romanos e sob domínio árabe, que aí veio aquela Palestina vermelhinha que eu pintei para vocês, até, gente, 1948, quando Israel começou a ter, vamos dizer assim, o seu território de volta. Inclusive, tá? Fica um parênteses aqui para nós, tá? Eu sempre gosto de buscar uma coisa mais do lado escatológico. Uma vez os discípulos perguntaram para Jesus como é que eles saberiam, né, dos fins dos tempos, sinais, e aquele negócio todo. Jesus fala, olha só, quando você olha para a figueira, você vê que ela está começando a ficar florida, bonita, está na hora de dar fruto, né? Então é a mesma coisa. Olha para a figueira. Quando a figueira começar a dar fruto, não passará uma geração até que o Filho do Homem venha. Gente, figueira é uma das árvores símbolo de Israel. Tá? E várias vezes na Bíblia você vai ver Deus relacionando Israel como uma figueira. Às vezes uma figueira brava, uma figueira que dá fruto, mas uma figueira. E em 1948, essa figueira começou a florir. Ela começou a dar fruto novamente, que é receber o povo judeu, que até então estava espalhado pelo mundo, de volta à sua terra natal. Mas foi em 1967, porque Israel, para mim, é uma opinião pessoal, não é Israel sem Jerusalém. Quando Jerusalém é incorporada, então, eu acredito que o relógio de Deus começou a contar a partir dali. Então, 67. Uma opinião pessoal, tá? De quem estuda um pouquinho. A partir de 1967, Deus foi lá no cronômetro divino e colocou assim, pode contar uma geração. Pode. O que é uma geração? Aí não dá para saber direitinho. 100 anos? 80 anos, a média da gente agora? 70? 50? Mas uma coisa eu sei, só posso falar com propriedade. O cronômetro já foi ligado. Uma hora ele vai zerar. E eu acho que está chegando perto. Tá? Eu acredito que está chegando muito perto. Então, a importância de Jerusalém ela é fundamental por causa disso. Por isso, tantos ataques, tantas intrigas, porque a gente sabe que tudo gira em torno daquilo dali. Tudo gira em torno daquilo dali. Tá? Como é que a gente foi parar nesse assunto mesmo? A gente está falando do domínio até o dia de hoje, entendi. Então, aqui no item 13 da página 160, em 14 de 5 de 1948, foi proclamado o Estado de Israel, como uma república democrática, o primeiro governo autônomo em mais de 2000 anos. Agora em diante cumprirá-se Amós, que Amós falou que eles voltariam para a terra natal e tudo mais. Porém, é o que eu estou te falando, em 1948 a ONU bateu o martelo, é nação de Israel, ponto. Mas teve a Guerra de 6 Dias, em 1967, Israel ganhou mais território e Jerusalém. Eu, particularmente, contaria a partir de 67. Eu não vejo Israel sendo Israel sem a cidade de Jerusalém. Mas é uma opinião pessoal, tá? É algo que eu sinto no coração. Então, quando Jesus fala para olhar para a figueira e ver, ó, está começando a dar fruto, significa que a minha vinda está próxima, ele fala para Israel. Tanto é, tá? Vou falar uma coisa para vocês aqui só. Está dentro da Bíblia, ele está falando do Novo Testamento, mas só para a gente poder engajar isso aí. Quando o homem pecou, tá? E ele sentiu que pecou e teve necessidade de se cobrir. Necessidade de se cobrir. Viram que estavam nus, sentiram a vergonha e queriam cobrir o pecado. Eles pegaram uma folha de bananeira. Foi isso?
pegaram foi de quê? Figueira. Ah, de figueira, né? Interessante, né? E tanta árvore bonita no jardim, uma melhor que a outra, umas folhas até maior, tinha que ser logo a figueira. É coincidência, né? Não. De jeito nenhum, entendeu? Aí Deus já estava mostrando Israel vindo, e através de Israel o Salvador, que não cobriria só o pecado, mas tiraria o pecado que uma vez entrou. Porque eu não acredito que tanta árvore, com folha muito maior, eles foram escolher logo a figueira para tapar o pecado. Olha para a figueira. A figueira está começando a dar fruto. Tá? E quando a figura começa a dar fruto, Jesus falou: não passa uma geração sem eu voltar. Aí fica para você contar aí o que é uma geração. 100 anos, 80 anos. Tá? Onde é que eu tô mesmo? Vamos lá. Os povos primitivos habitantes da Palestina, página 160. Aqui ele vai falar de alguns dos povos que estavam lá na região de Israel antes de ser Israel mesmo, tá? E aí fica aí os heteus, os hititas e vários outros que estavam lá. Inclusive Josué teve que derrotar vários deles para poder pegar a terra que era prometida para o povo de Deus. Aí na página 161, você tem as 12 tribos divididas. Eu mostrei um mapa, inclusive, mais bonito do que esse daqui. Fica à vontade, querido. Tá? Onde ficavam realmente as 12 tribos. E aqui termina praticamente o estudo da Palestina, né? Ele vai falar um pouquinho do Egito, que não sei se vocês sabem, depois de Israel e tudo mais, o país mais citado na Bíblia. Só fala de Egito. Egito. Entendeu? Depois da Palestina, Israel, Canaã, essa parte toda ali, o Egito é o país mais falado. Vai falar da Etiópia, que estava no sul do Egito, da Líbia. Aí esse povo aqui, gente, vocês dão uma lidinha com carinho. Ele vai falar um pouquinho só de onde fica, qual mar que se banha. Não vamos agarrar muito nisso não. Vamos ver aqui no texto 4. Mares, montanhas, rios da cidade. Mostrei para vocês também, tá? Chama a atenção aqui do Mar Vermelho, que foi aonde o povo passou, tá? Deixa eu ver se eu consigo acessar um aplicativo aqui. Eu estou no meu internet, não sei se ela vai pegar não. Chama a atenção do Mar Vermelho, né? E vou mostrar esses mares para vocês. Fica ligado. Algumas montanhas, como já falamos, por exemplo, o Monte Sinai. Tá? Quem aceita? Obrigada. O Monte Hermon, que é onde desce, por exemplo, a fonte do Rio Jordão. Alguns rios que nós já comentamos também. Aí. Só abrir um negocinho pra vocês. E vou falar de algumas cidades. Ur, que é onde saiu Abraão, Nínive, capital da Síria, Damasco, Babilônia. Vou fazer essa leitura para mostrar outra coisa para você. Se eu consigo. Agora vamos ver só o texto final, que fala de usos e costumes do povo antigo, e ali é interessante. Eu libero você.